Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o descritor 20, que fala sobre comparação entre textos. Por que nós estamos fazendo essa aula sobre esse descritor? Porque muitos alunos, quando pegam questões que têm dois textos para ler, comparar e analisar, sentem dificuldade. Então, nós vamos pegar dois textos de gêneros diferentes e vamos fazer uma comparação entre esses textos. Esse é o meu convite para você nessa aula. Para começar, eu coloquei aqui um desafio. Você é capaz de estabelecer uma relação entre dois textos e analisá-los em conjunto? Essa habilidade é a que nós vamos aprender hoje. Então, muitas vezes, os alunos não conseguem fazer isso. Fazer a leitura de dois textos e estabelecer uma relação. O que é estabelecer uma relação? Encontrar o que esses textos têm em comum, qual o tema que eles falam, se esses textos têm temas em comum, assuntos em comum, no que eles se diferem. Estabelecer uma relação entre os textos é fazer isso. Então, nós vamos começar fazendo a leitura desse texto aqui, que é um texto de divulgação científica, um artigo de divulgação científica. E eu espero que você acompanhe a leitura. Depois nós vamos fazer a leitura de um meme. Então, vamos começar? A ciência das vacinas dá origem à imunidade coletiva. As vacinas são uma das maiores conquistas da medicina, salvando milhões de vidas e erradicando doenças devastadoras. Tudo começou em 1796, quando Edward Jenner descobriu que a varíola bovina protegia contra a varíola humana. Seu experimento pioneiro levou à criação da primeira vacina, culminando na erradicação global da varíola em 1980. Hoje, o desenvolvimento de vacinas envolve pesquisa, testes em laboratórios, ensaios clínicos e aprovação regulatória. Tecnologias como mRNA, usada em vacinas da Covid-19, agilizaram esse processo. As vacinas funcionam expondo o corpo a fragmentos inofensivos de vírus ou bactérias, treinando o sistema imunológico para combater infecções futuras. A imunidade de rebanho ocorre quando grande parte da população está vacinada, reduzindo a circulação de doenças e protegendo até quem não pode se imunizar. Doenças como sarampo exigem alta cobertura vacinal, cerca de 95% para serem controladas. Graças a vacinas, a poliomielite está perto da erradicação e o sarampo teve mortes reduzidas em 73%. Apesar dos avanços, desafios como a desinformação ameaçam o progresso. A colaboração entre governos, cientistas e sociedade é essencial para manter altas taxas de vacinação e proteger a saúde global. Aqui nós vimos esse artigo de divulgação científica e aqui tem um meme. Olha esse meme aí, todo mundo conhece esse menininho que é usado nos memes, né? E olha o que está falando, acredita que o ex mudou, mas não acredita na eficácia das vacinas, né? E aí essa risada de tipo assim, né? Não tô vendo isso, né? Não tô acreditando que a pessoa acredita no que o ex mudou, mas não acredita na eficácia da vacina. Então nós temos aqui dois gêneros textuais diferentes, um artigo de divulgação científica e um meme. O tema entre eles é comum. Vocês perceberam isso? Os dois tratam da questão da eficácia da vacina. Apesar de serem textos de gêneros completamente diferentes, com estruturas diferentes, um tem linguagem visual, a imagem, né? É mais objetivo, direto e cômico, que é o caso do meme, e o outro não, é um texto mais formal, só linguagem verbal, que é só escrito. Os dois textos partilham do mesmo tema, que é a eficácia da vacina. Muitas vezes, nas questões, é solicitado que o aluno encontre o tema dos dois textos ou qual é o tema comum entre esses textos. E o aluno não consegue identificar. Mas vocês viram que o primeiro texto fala sobre a criação das vacinas e a eficácia das vacinas. E o segundo texto, que é o meme, também trata da eficácia das vacinas, só que de uma maneira cômica e engraçada. Então, se eu perguntasse para vocês, o que há de comum entre o tema dos textos, ou qual é o tema em comum nesses dois textos? Você poderia colocar que é a eficácia das vacinas. Então, estabelecer essa relação entre os dois textos é observar o que há de comum, o que há de diferente,
né? Ou se tratam de um mesmo assunto, como foi o caso que a gente viu aqui. E aí eu coloquei ali uma pergunta: você consegue perceber a relação entre esses dois textos? Estabelecer essa relação entre os textos é importante para conseguirmos compreender a intertextualidade, que é onde e como um texto pode se referir a outro. E aí, quando nós entramos nesse assunto da intertextualidade, nós estamos dizendo o quê? Que sempre há ou que sempre é possível estabelecer relações entre textos. É claro que tem textos que não se relacionam com os outros, mas normalmente, quando aparece para você na prova, lá na prova SAEB, né, nas provinhas da escola mesmo, quando aparecem lá dois textos e o professor pede para você, leia o texto um, leia o texto 2, o professor quer que justamente você leia aqueles dois textos com atenção, estabeleça as relações que existem entre esses textos. Identifique o que aparece num texto e não aparece no outro, qual é o tema em comum que aparece nos dois textos, ou qual a visão que é apresentada num texto e a visão que é apresentada no outro. Então, estabelecer essa relação e fazer essa conexão, essa intertextualidade, que seria a gente colocar aí estabelecer uma ligação entre esses dois textos. Muitas vezes a intertextualidade é tão clara que um texto cita o outro, ou um texto faz referência ao outro, não é? Mas é possível também estabelecer essa relação observando o que há em comum, o assunto, o tema, né? Ou o que há de diferente entre as opiniões. Então, eu quero que você pense sobre isso quando você encontrar uma questão que peça para você estabelecer uma relação, ou que tenha apareça dois textos, peça para você ler os dois textos e logo abaixo apareçam ali questões. É isso que você vai ter que fazer. Estabelecer relações entre esses dois textos, encontrar o que há de comum, o que há de diferente, onde eles conversam, onde eles não têm nada a ver, né? Também pode se estabelecer aí uma relação entre os dois tipos de gêneros, dizer por que um é diferente do outro. Tá vendo como é rica essa aula? Espero que você tenha compreendido, mas eu vou trazer mais uma aula com exercícios sobre essa relação entre os textos. Então, eu te espero para a nossa próxima aula.